Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente veio aqui para fazer mais um vídeo tático. E esse é um vídeo bem interessante, taticamente falando, porque a gente vai conversar um pouco sobre como que o Vojvoda pode vir a escalar o Santos para o jogo contra o Bragantino. Rex, por que esse vídeo é interessante? Afinal, a gente também de escalação se repetir, né? A mesma escalação do Atlético Mineiro se repetiu contra o São Paulo. O ponto é que agora a gente tem alguns desfalques que podem fazer a estrutura do time mudar. Como assim? Vamos fazer uma breve explicação. No meio de campo a gente sempre tinha uma trinca de volantes, então Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo. Só que o Vitor Hugo tá lesionado, ele sentiu a coxa, se não me engano o adutor da coxa, vai ficar fora por alguns jogos, então Vitor Hugo não teremos para a próxima partida. Bom Tempo não volta com certeza nesse jogo, que faria mais ou menos a função do Vitor Hugo, né? Então a gente pode ter o improviso do Barreal, alguma coisa assim para manter a formação, mas a gente já tem um primeiro desfalque importante. Temos um segundo desfalque importante, que é o Escobar pela esquerda. O Escobar é um lateral mais defensivo, né? Tem bons números de desarme e tudo mais. Então o time se sente à vontade para jogar com 3 meio-campistas. Mas o Escobar está suspenso. Para quem não sabe, o Escobar tomou o terceiro amarelo e com isso ele não joga na próxima partida. Quem vai jogar com certeza é o Souza. Com certeza não, mas provavelmente é o Souza. Então se vai jogar o Souza pela esquerda, o time vai estar mais aberto também do que com o Escobar. Não que o Souza tenha números ruins, tá? Isso vale muito falar. O Souza tem números defensivos bem decentes, um dos melhores, inclusive, fora os bons ofensivos. Mas é fato que o Escobar tem números defensivos melhores do que o Souza. Então, a gente também tem essa compensação. Então, dado todas essas percas para o próximo jogo, é provável e esperado que o Vojvoda procure outras alternativas de escalação para o Santos contra o Bragantino. Então, já peço o like, curtida e inscrição e vamos tentar especular e extrapolar qual seria a escalação do Santos para esse jogo, beleza? Então, estamos aqui no nosso tabuleiro tático para a gente poder fazer a avaliação desse provável time, tá? Hoje a gente tem mais ou menos o time que jogou no último jogo, né? Então vamos deixar ele aqui, ó. Danis Frias, Luan Pérez, Escobar e Mike. Zé Rafael, Schmidt. E aí, vamos colocar aqui o Vitor Hugo por enquanto. Cadê o Vitor Hugo? Vitor Hugo. Tirou o Rincon e coloca no ataque quem tava jogando, né? Por enquanto. Que era o Roleiser, 32. Cadê o Roleiser? Benjamin Roleiser. Não tá aqui? Bom, o Guilherme pela esquerda. O nosso Lautaro Dias aqui. E o Roleiser, vamos puxar então aqui. Vamos recriar o Roleiser 32. O nosso Roleiser, tá? Então, beleza. Esse é o time que a gente tem no último jogo, né? Bom, se esse é o time do último jogo, como que deve vir para a próxima partida? Vamos lá. Que nem eu falei, o Escobar não vai jogar e nem o Vitor Hugo. Sem Escobar e Vitor Hugo, substituições mais simples. O Barreal entrar aqui e o Souza entrar aqui. Então, essa seria a formação mais, digamos assim, esperada, mais clássica, mais óbvia. Então, seria Souza, Luan Pérez, Adonis Frias e Mike. Schmidt, na hora de recuar, ficaria 5 atrás, com 3 aqui, com 2 aqui e 3 na frente, né? Seria isso. Na hora de fazer pressão, provavelmente o time avançaria com 3. Aqui ficaria com 2. Aqui com 3 de novo. E se for exatamente igual contra o São Paulo, né? E 2 aqui. Então, a gente tem essa formação se a gente fosse repetir exatamente o que aconteceu contra o São Paulo. Só que a gente tem as características. O Souza é menos defensivo que o Escobar, então essa lateral sofreria um pouco mais. E o Barreal não é volante igual o Vitor Hugo. Então, qual a primeira solução que a gente poderia ter? No lugar do Barreal, o Rincon. Só que o Rincon entrando aqui nesse meio, eu não acho que faça sentido. Afinal, o time precisa de saída de bola e esses meias trabalham muito com a bola. Por mais que o Rincon tenha entrado até melhor na última partida, eu acho que ele não consegue fazer essa saída igual o Barreal. Eu não descartaria isso aqui, talvez até dando mais liberdade para o Zé Rafael ficar mais à frente, quase como dupla de ataque com o Roleiser, não sei. Mas não vejo isso acontecendo tão bem, tá, gente? Então, eu não acho que vai ser por esse caminho a partida do Santos, não. Eu acho que também não joga o Rincon. Se não joga o Rincon, não joga o Bom Tempo, não joga o Vitor Hugo, quem que pode entrar? Que nem eu falei, o mais óbvio para mim seria entrar ou o Barreal, ou até quem sabe o Tassiano. Mas pela péssima fase do Tassiano aqui, também não acho que vai ser o que o nosso técnico Vojvoda vai fazer.
Então, se fosse para manter um 4-4-2 com esse losango, eu apostaria que o Barreal segue nessa posição e o time fica assim. Isso se formos pensar no 4-4-2 que jogamos hoje. Agora, eu acho que a gente pode ter uma diferença. Afinal, se o nosso querido Vojvoda tá jogando fora de casa, talvez ele pense em montar uma formação com 3 zagueiros de fato. E aí teremos o Luan Pérez, Adonis Frias e a entrada do Pulpito Duarte, o Alexis Duarte entrando pela direita. Mike fechando a mesa aqui e o Souza pela esquerda. Eles teriam agora mais liberdade para subir. Schmidt compoeria o meio de campo com o Zé Rafael. Roleiser mais à frente com Guilherme e Lautaro mais abertos. Esse é um time com mais solidez defensiva, bem mais solidez defensiva e mais praticidade para sair jogando. É um time bastante interessante, né, que a gente vê aqui, só que tem um problema do Schmidt perder um pouco dessa função de primeira armação dele, né, isso eu vejo como problema, até porque o Adonis vai ter mais liberdade para criar o Pulpito para sair pela direita, e então esse time pode ficar até sem tanto uso do Schmidt, o Schmidt fica mais perdido em campo como estava antes da chegada do Vojvoda. Então é uma formação possível, eu acho que é um 3-5-2 que eu consigo ver enxergar bastante no jogo, até porque é fora de casa, então ele teria uma proteção defensiva bem forte aqui com esses 4 homens, né? Uma capacidade de sendo contra-ataque quase igual das outras partidas, ainda com o Souza ganhando mais ultrapassagem e o Mike também. E o próprio Pulpito Duarte, que cai para a direita e tem uma boa capacidade de sair com a bola. Então, eu vejo como um time bom. Eu até diria que se fosse escolher uma escalação, eu acho que provavelmente seria essa, tá? Essa formação aqui. Mas eu vou falar que o nosso técnico Vojvoda tá maluco e ele quer subir mais o time. Pode ser que ele tire o Schmidt e coloque um Barreal aqui. Deixa o Zé mais preso na marcação, o Barreal mais livre para sair jogando. E, cara, ou até tire o Zé Rafael e bote o Schmidt, né? E tente fazer um time assim, cara. Mas eu acho que o Zé tá tão bem que é difícil o Zé sair, tá? Sendo bem sincero. Então pode ser um time assim também. Então 3 zagueiros, só um volante, 2 meias, sabe? Pode ser que a gente viesse um time assim. Eu acho mais improvável, sendo bem sincero. Eu acho que se fosse pra ver, seria com o próprio Schmidt, tá? Temos mais uma posição que eu pensei, que seria um Pulpito indo pra direita, talvez um Mike pra esquerda, não entrando o Souza, mas eu acho essa posição muito mais improvável, tá? Seria alguma coisa mais com o Schmidt aqui, o Zé aberto pra cá. Aí entraria de novo o Barreal. Cadê o Barreal? Barreal pela esquerda, o Zé pela direita, Roleiser no meio, os 2 atacantes. Eu só acho mais improvável, tá? Bem improvável. Inclusive, eu acho que nem deve jogar o Mike, tá? Eu acho que deve jogar o Igor Vinícius pela direita mesmo. O Pulpito deve ficar na zaga. A gente deve ter 3 zagueiros com o Souza, tá? Se eu fosse chutar uma escalação hoje, nesse dia, eu chutaria que a escalação seria essa aqui. Cadê o Souza? Isso, Zé Rafael, Sai Barreal. E é isso. Eu chutaria essa escalação aqui. 3 zagueiros, o Luan Pérez, Adonis Frias e Pulpito Duarte. No meio de campo, mais 4, né? Fazendo um 3-5-2. 4 mais 1. Então, Souza, Schmidt, Zé Rafael, Igor Vinícius e Roleiser. E 2 no ataque, tá? Esse time, pra mim, jogaria mais ou menos nessa posição. Que é bastante interessante. Até porque, pra subir, ele poderia subir igual na última partida. Sobe com Guilherme, sobe com Roleiser e sobe com Lautaro. Fica mais na intermediária o Schmidt e o Zé Rafael, dando até mais poder de contenção para isso aqui. Fica numa segunda linha o Souza, e aí ele pode liberar o Adonis, que tem essa função de líbero, para ficar aqui, e o Pulpito Duarte e o Luan Pérez mais atrás, porque ambos têm mais capacidade de voltar em velocidade. Então até as bolas nas costas poderia diminuir, que aconteceram mais nas costas do Adonis, tá? Ou até o Pulpito trocando com o Adonis, já que ele tem mais capacidade de retenção com a bola no pé, mas eu acho que o Adonis é mais criativo em passe longo. Então, uma coisa mais ou menos assim, dava até pra espelhar o que usou contra o São Paulo, só que usando zagueiros. Afinal, esses 2 zagueiros aqui têm boa capacidade de sair jogando com a bola no pé. Então, não duvido a gente ver um time mais ou menos assim, tá? Vamos ver como é que vai acontecer no jogo. Essa é uma especulação que eu faço aqui com vocês. Deixa a escalação de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que a gente pode ter uma ideia diferente, um modo diferente de jogar. Mas é como eu imagino que o Santos possa vir a campo contra o Bragantino. Até pensando numa contenção, numa boa saída de bola, numa proteção do meio de campo, que é onde o Bragantino geralmente concentra mais suas jogadas. Então, eu acho que o Santos poderia pensar numa formação bastante interessante com esses 3 zagueiros, mais 2 volantes, tá bom? Peça like, curtida, sua inscrição, meus queridos. Forte abraço e agora eu fui.